Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que todos vocês estejam bem. Como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, eu quero aqui, irmãs, compartilhar uma palavra que Deus ministrou aqui no meu coração. Essa palavra ela se encontra aqui em 2 Crônicas, no capítulo de número 36, a partir do versículo 11 até o versículo 16, que diz assim: Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões segundo todas as abominações dos gentios e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, e nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. Irmãs, eu quero me ater aqui, essa palavra, aqui no versículo 12, que diz: E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Existem os profetas verdadeiros e existem os profetas falsos. Esse homem aqui, ele como rei, ele estava na liderança, na gerência de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez toda atrocidade de males durante o seu governo. E Deus, como ele é misericordioso, Deus ele sempre levanta um profeta para falar, para avisar, para alertar. O que é um profeta? Um profeta é uma pessoa que traz a mensagem da parte de Deus. Existem os profetas verdadeiros e os profetas falsos. O profeta verdadeiro é um profeta que normalmente tem uma mensagem de juízo, uma mensagem de exortação. Agora, o profeta falso é aquele tipo de profeta que só fala massageando o seu ego, enaltecendo a sua vaidade. Então, Jeremias, ele era um profeta verdadeiro. E a Bíblia vai dizer que esse rei ele não se humilhou perante o profeta que falava da parte de Deus. Precisamos ter um alinhamento e um discernimento espiritual para discernir, irmãs, quando que é a voz de Deus e quando que não é. E olha aqui o versículo 15, o Senhor Deus de seus pais enviou a sua palavra. Deus falou uma vez, Deus falou a segunda vez. Porque Deus, quando ele fala, ele confirma. Deus nunca vai falar algo com você sem antes ele confirmar. Por intermédio da palavra, Deus ele fala conosco, seja por sonho, por visões, ou pela palavra, ou então ele levanta um vaso, um profeta, uma profetisa. Normalmente, quando a mensagem ela é da parte de Deus, te transmite paz
E quando Deus ele fala, ele confirma. Sempre é assim, irmã Raquel, sempre é assim. Então aqui Deus ele falou uma vez e Deus ele vai falar a segunda vez aqui no versículo 15. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos mensageiros, madrugando, enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Ou seja, olha o amor, a misericórdia e a benevolência de Deus. Deus mandou mais uma vez os profetas para falar, para alertar, para se corrigirem seus caminhos, né? E aqui, irmãs, olha o versículo 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu. Irmãs, muito triste isso. Muito cuidado. Eu quero aqui falar com você, muito cuidado. Muito cuidado, irmã Raquel, muito cuidado. Você que olha e vê as pessoas pela aparência, você que observa a aparência das pessoas, que é uma pessoa que se deixa levar pela aparência. Irmã Raquel, Tem pessoas que só se deixam levar, só se guiam pela aparência. E a tipologia de uma pessoa que se deixa levar pela aparência, podemos observar Ló, que viu lá as campinas, né, de Moabe, bonita, verdejante, e lá estava a destruição. Tem gente que às vezes olha, mede você de alto a baixo e vê que você é uma pessoa simples. Às vezes, irmã, é um irmãozinho, uma irmãzinha, ou às vezes um pastor simples, que se veste de forma simples, ou uma pastora simples, que se veste de forma simples, um missionário simples, que às vezes está passando um deserto, ou, enfim, uma provação, às vezes está numa luta, às vezes não tem nem tanta aquela aparência, irmãs. O Deus que nós servimos não é Deus de aparência não, viu? Samuel, quando foi procurar lá um rei lá, né, o futuro rei de Israel, ele ia ungir lá Abinadab. Deus falou, olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. Cuidado com esse negócio de aparência, irmãs. Deus usa tanto aqueles, e Deus está, não somente usa, tanto aqueles que têm uma aparência, que têm presença. Irmã Raquel, eu não posso deixar de falar isso. Tem pessoas que têm uma aparência bonita, uma aparência bela, é uma pessoa bem cuidada, uma pessoa... enfim, vocês já entenderam. Aquela pessoa que atrai as atenções. Deus usa? Claro que Deus usa, amada igreja, claro. E tem aqueles também simplesinhos da casa do Senhor, irmãs. Que às vezes ninguém dá nada porque às vezes não tem aparência. Às vezes a irmãzinha usa chinelinho de dedo, uma sandalinha, vai de roupinha simples. É uma pessoa, às vezes, até um pouco desprovida de recursos materiais, irmãs. Mas isso não significa que a pessoa não é uma pessoa de Deus, que Deus usa, que tem intimidade com Deus. Às vezes está passando um deserto, uma prova, uma luta. E ali, amada igreja, se levantam esses aqui, para zombar, e a pessoa vem e te entrega uma palavra, como está aqui, porém zombaram dos mensageiros de Deus e escarneceram dos seus profetas. Irmãs, às vezes é uma irmã simples, de chinelinho simples, de sandalinha simples, às vezes não anda no salto. Às vezes é um irmão, um missionário, um pastor simples, irmãs. Às vezes usa um terno gasto, uma blusa gasta, um sapato que só a misericórdia, mas isso não significa que não seja de Deus não, irmãs. O que é um profeta, uma profetisa. Irmã Raquel, amada igreja. E aqui fala que zombaram dos mensageiros de Deus. Olha, você que está aí, cuidado.
Cuidado, 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 cuidado. Ah, aquilo ali é um Zé Ninguém. O que é isso, amada igreja? Ah, aquilo dali não serve para nada. Ainda, olha como é que a pessoa se refere àquilo dali. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, irmã Raquel, não faz. Às vezes, Deus até permite com que você, eu, todos nós venhamos a passar por algumas privações, algumas lutas, um período de deserto, até para conhecer quem é quem de verdade. Raquel, tem isso também, amada igreja. Às vezes é um deserto, uma luta, é uma caverna de Adulão. Você tá ali endividada, autoestima lá embaixo, passando uma luta, uma prova, vendendo o almoço para comer na janta, contando as moedas. E ali você só observa os tratamentos, quem é quem. Deus se revelando e Deus falando, olha aí minha filha, olha aí meu filho. E aí depois quando Deus muda, porque Deus muda, como ontem foi falado, Deus mudou a sorte de Jó, Deus muda a sorte das pessoas. E Deus vai mudar a tua sorte. E aí você já sabe quem é quem no cenário, seja na família, seja na empresa, seja na faculdade. Então aqui zombaram dos mensageiros de Deus. Cuidado. Você que vive num contexto familiar, seu filho e sua filha, um servo de Deus, uma serva de Deus, você que não dá crédito. Irmãos, precisamos aprender a separar muito bem as coisas. Muito bem, irmãs. Pessoas que ficam zombando dos irmãos, das irmãzinhas, que anda de chinelinho de dedo, chinelinho gasto, que a pessoa não tem recurso financeiro. O que entra só mesmo para comida, às vezes não tem nem para comprar uma roupa, usa roupa gasta, doada pelas outras pessoas. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes a pessoa está numa luta, mas isso não significa que a pessoa não é de Deus não, irmãs. Aí zomba, escarnece, despreza, fala que é da carne, que está falando coisas mirabolantes e Deus está lá no céu só anotando. Irmã Raquel, Deus está só anotando. Tem isso, amada igreja. Desse jeito, dessa forma. Os irmãozinhos da casa do Senhor, que às vezes, tá falando aqui, porém zombaram dos mensageiros. Aí a pessoa zomba. Zomba, irmã, zomba. Pensa que você está entregando da carne. Pensa que você está falando algo de si. Às vezes é uma mensagem dura de repreensão, a pessoa não aceita, dá as costas, sai, deixa você falando. Mas isso tudo é anotado no trono lá da graça. Lá no livro do Apocalipse vai dizer, e abriram-se os livros. Quem é digno de abrir o selo e desatar, né? Quem é digno de abrir? Quem é digno? E nessa parte, depois você vai ver o conteúdo todo, e abriram-se os livros, tem vários livros, e existe o livro do registro. Trata de qualquer maneira, de qualquer forma, os servos e as servas do Senhor. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja? Tem. E aqui, na palavra do Senhor está falando, e escarneceram de seus profetas. Muito cuidado, irmãs, muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Eu estou me lembrando aqui de uma história. Eu estou falando aqui, eu me lembrei de duas histórias, de relatos que se enquadram muito nisso daqui. E Deus aqui, irmãs, ele desceu com juízo aqui, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que nenhum remédio houve. Olha, irmãs, quando Deus desce na terra para o ajuste de contas, é muito sério. Cuidado. Você pode não gostar da pessoa, você tem todo o direito.
pode não simpatizar com a pessoa, pode não entender o mistério que Deus tem com a pessoa, mas deixa pra lá. Não se intrometa, não faça comentário, né? Se não simpatizar, não gostar mesmo da pessoa, se afasta, né? Do que ficar criando causas no mundo espiritual e aquilo se voltar contra. Se tem alguém falando mal, sai de perto, deixa falando sozinho, ó. Sai até de perto. Não entra na questão, como diz aquela mulher, né? Olha o que eu tô me lembrando, né? Que lá, né, se eu não me engano, a esposa de Pilatos, ele prendeu Jesus. Ela falou assim, ó, ela mandou um mensageiro lá dentro do palácio, falou, ó, meu marido, essa noite eu sofri muito, eu sonhei, não entre na causa desse justo. Ela falou isso, falou com o marido dela, Pilatos, não entre na causa desse justo. E assim, irmãs, eu e você, nós não podemos entrar, pode não gostar, não, mas é homem de Deus, é mulher de Deus, se afasta, não entra na questão, porque estão falando mal, se juntou aqui uma rodinha, estão falando dele, passa de largo. Nem entre na causa, porque às vezes só pelo fato de estar ali participando, já está se contaminando, irmãs. Então, eu estou me lembrando aqui de duas histórias. Uma foi um familiar meu que me contou. Parecia que tinha um irmão que ele vendia gás, né? Gás de cozinha. Ele vendia numa cidade lá, né? Onde esse familiar mora. Vendia gás de cozinha. E nesse gás de cozinha lá, o que aconteceu nesse gás lá de cozinha? Ele vendia, o irmão vendia, né? Um irmãozinho mesmo, um irmãozinho. Ele vendia lá o gás de cozinha. E ali nesse processo, né, ele vendendo, parece que uns rapazes, irmãs, tomaram lá o ponto, porque tem uma legalidade, uma localidade de abrangência, parece que uns jovens, né, que não era assim muito bem, né? Os jovens que faziam coisas, né, que desagradam ao Senhor, foram lá e tomaram o espaço do irmão que estava vendendo o gás para as pessoas, né, ali com a sua sobrevivência, com o seu trabalho. Irmãs, o que o servo do Senhor fez? Não fez nada. Tem gente que às vezes ainda fala assim, esses crentes. Irmãs, o servo e a serva do Senhor, ele não faz nada. Ele vai orar. Porque Deus, ele fala que eu pleitearei as suas causas e as suas guerras. E como eu falei aqui, Deus desce na terra, zombaram. E Deus desceu para o ajuste de contas. Irmãs, lê depois a história. Zombaram dos profetas e escarneceram. O irmãozinho vai fazer o quê? O irmãozinho saiu de cena, foi orar. Não mexe com o homem de Deus e nem com uma mulher de Deus, não. Não atravessa o caminho. Não atravessa, irmã Raquel, não atravessa o caminho. Não atravessa o caminho. Você pode atravessar o caminho de quem quer que seja aí fora. Mas, em nome de Jesus, não atravessa o caminho de um homem e de uma mulher de Deus, que está ali na retidão. Eu não estou falando desse povo que está com o pé na igreja, eu estou no mundo, não. Estou falando de um povo que está na retidão com o Senhor, renunciando, andando ali, no caminho estreito. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Não atravessa o caminho desse povo, não. Que está arrumando problema para si. Irmãs, e quando os servos do Senhor e servas do Senhor só ficam olhando e não fala nada, pode ter certeza que vai orar, vai jejuar, vai madrugar, vai orar meia-noite, vai orar 3 horas da manhã e a justiça vai acontecer, irmãs. Irmã Raquel, Mas Raquel, como que é com você? Eu não falo nada, irmãs. Eu saio de cena e vou buscar o Senhor. E é isso que eu falo aqui para você. Se estiver sofrendo uma injustiça, algo, saia de cena.
Não bata a boca, não pleiteie suas guerras, não fale, não se justifique. Meu Deus, essa palavra aqui é para alguém. Não fale, não se justifique. Irmã Raquel, Por quê, irmã Raquel? Porque nós somos pequenininhos do Senhor, irmãs. Porque o grande é Ele. Nós somos os pequenininhos da casa do Senhor. Porque o grande é Ele. Sai de cena. Muito cuidado. Aí você tá falando, tá arrumando confusão, tá fazendo obra de macumbaria, de feitiçaria, tá falando mal, tá denegrindo. E aí, uma sugestão, saia de cena. E quando essas pessoas, irmãs, que às vezes estão sofrendo essas afrontas, eu tô me lembrando da carta de afronta lá de Senaqueribe também, que mandou uma afronta lá. E Deus também desceu na terra. E Deus falou, vou eu pôr um anzol no nariz. E aquele homem voltou envergonhado da onde ele saiu lá, o rei da Síria lá. E foi mexer com coisa que não era para mexer. Tem gente, meu Deus, tem gente que quer mexer com coisa que não é para mexer. Depois o homem foi lá, né? E tomou lá os despojos. Não fica por isso mesmo, não. Mas não fica mesmo. Pode demorar meses, irmãs. Meses, até às vezes até anos. Irmã Raquel, amada igreja. Tem justiças que é assim, de um dia para o outro. Mas tem justiça que às vezes demora um pouquinho, mas chega. Estou falando justiça divina. Não atravessa o caminho, não atravessa. Se você não gosta, agora fica arrumando contenda, confusão, difamando, denegrindo, entra na vida da pessoa e faz o que bem entende, atrapalha os caminhos da pessoa e acha que vai sair da mesma forma, não sai mesmo não, irmãs. Deus desce na terra com juízo. Desce na terra com juízo e pleiteia, porque é pequenininho da casa do Senhor, irmãs. A pessoa pode ser uma pessoa desprovida financeiramente, pode não ter poder de influência. Irmãs, muito cuidado. E essas pessoas, os servos e as servas do Senhor, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser até criança, pode ser um adulto, uma adulta. A pessoa, irmãs, a pessoa só fica assim olhando o mal que os outros estão causando. Aí pode ter certeza, irmãos, que esse servo, essa serva vai recorrer lá no trono da graça, a justiça. E a mulher lá de Lucas 18 vai falar, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele de dia e de noite? Porque ela estava lá, E aqui fala, e desprezaram as suas palavras. Não tem coisa ruim na vida de uma pessoa que a pessoa fala e entra no ouvido, sai pelo outro, te dá as costas e sai andando. Que é isso, irmãs? Isso não fica assim. Aí, voltando lá ao testemunho, né? Que um familiar me contou essa história. Parece que os rapazes foram lá. A história é mais ou menos assim, eu nem me lembro direito. E isso me impactou, né? Eu estava até conversando isso com essa pessoa. Isso já tem uns meses. Aí, o que aconteceu? Eu fui tomar aqui uma água. Os homens foram lá, tomaram lá o espaço do rapaz, do servo do Senhor. Irmão humilde. A forma que a pessoa me contou, né? Um irmão assim, muito simples, sabe? Assim, simples no sentido material mesmo. E os homens foram lá, irmãs. Tomou lá o ponto, a localidade do servo do Senhor, de venda de gás. Irmãs, não demorou muito tempo não, acabou que esses homens morreram. Teve lá um conflito, uma situação e mataram esses homens. E ali, né, eu peguei aquela palavra, fiz igual Maria, guardei no meu coração, Jesus.
E uma outra história também que eu ouvi que muito me impactou foi de um pastor, eu ouvi da própria boca dele, irmãs. Irmãs, muito cuidado, com o negócio também de liderança, cuidado. Com pastor, com pastora, com sacerdote, com sacerdotisa, cuidado. Seja de qualquer denominação, de qualquer instância religiosa, cuidado. Eu estou falando aqui agora no campo da espiritualidade. Cuidado. Não mexe com esse tipo de pessoas. Não entre em situações, não passa de largo. Se afasta, mas não ouse nem falar palavras. Irmã Raquel, Às vezes uma pessoa que você não está concordando com o proceder, com a atitude, deixa pra lá. Não ouse ficar falando mal, denegrindo, nem do teu pastor e nem da tua pastora. Eu estou falando aqui de forma geral, irmãs. Da líder do teu círculo de oração. Não fica falando mal. Deixa isso pra lá, fica na tua, vai se consagrar, vai orar, vai jejuar, deixa pra lá, porque o Deus que botou é o Deus que tira, irmãs, deixa pra lá. Se tem algo que não concorda, ora pela pessoa, fala com Deus, porque, irmãs, todas essas pessoas, seja quem for, um pastor, uma pastora, um líder, uma líder, tem ilegalidades no mundo espiritual, irmãs. E isso é muito sério, seja de que instância que for. Porque a pessoa arruma problemas para si próprio. E ali esse pastor, irmãs, muito cuidado, ficar mexendo com liderança. Pode ser o que for, fazer a coisa errada que for. Como eu preguei um dia aqui, cobra a nudez, não fica propagando. Então ali, o que aconteceu, amada igreja? Ele próprio estava contando essa experiência, que ele tinha uma vizinha. Irmãs, problemas com vizinhos também é outra peleja. E Deus dá vitória, viu? Deus dá vitória, irmã Raquel, Deus dá vitória. Vizinhos que ficam mexendo, irmãs. O servo do Senhor, com a serva do Senhor, causando problema, irmãs. Isso não fica assim não, irmãs. Não fica mesmo. Não fica, mas não fica mesmo, irmãs. E ali, o que aconteceu? Tinha uma mulher lá, vizinha, que a pessoa tá com demônios. Para fazer uma coisa dessa, a pessoa tá com demônios. Ela denegria o pastor, falava mal do pastor, xingava o pastor, jogava fezes do cachorro dela assim pelo muro do pastor. Irmãs, a situação estava tão grave e o pastor não fazia nada, porque como eu estou falando aqui, irmãs, o homem e a mulher de Deus que é verdadeiro mesmo, ele não paga na mesma moeda. E uma característica de um servo e serva do Senhor, ele é ovelha, ele é ovelha. É muda, não pleiteia suas guerras. E o pastor quieto, irmã Raquel, quieto. Irmãs, eu sei que estava uma situação assim tão intolerante, tão triste, uma injustiça tão grande ali que os próprios vizinhos falou para ele: ô pastor, aí falava o nome dele, né? Toma providência aí com essa vizinha. Aí ele deixa. Irmãs, ele é muito assim, pacífico, longânimo, né? Um homem de Deus, um pastor de Deus. Era um seminário, um estudo bíblico, que no início da minha caminhada eu ia para lá toda segunda-feira. E era uma bênção. E ele contou esse testemunho aqui na igreja próxima onde eu moro. E uma das características é que essa pessoa, ela é uma pessoa ovelha. E as pessoas, os próprios vizinhos, queriam tomar partido. Queriam tomar partido, irmã Raquel, queriam. Porque às vezes é uma injustiça tão grande,
uma situação de tanta dificuldade, irmãs, que ali os vizinhos falaram, viram que ele não ia tomar partido, posição de brigar lá com a senhora, com a moça lá, né? Uma senhora. Falar, retrucar, esbravejar, brigar. Os próprios vizinhos viram que ele não ia tomar uma posição ali. Os próprios vizinhos até pediram permissão. Ô fulano, só quer que a gente vai lá e fala com ela? Que já tá demais. E xingava o pastor saía de casa para ir na igreja. Ela xingava e apontava, irmãs, uma luta. E ele, ó, deixa. Sabe o que aconteceu, irmãs? Passou um tempo, essa mulher foi acometida de uma doença mortal na língua. Na língua. Irmã Raquel, na língua. Vou falar mal do servo do Senhor, como está aqui, ó. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos profetas. Tem essa moça também aí que foi presa, essa pastora aí, ó, que era uma pastora cantora. Eu não vou falar o nome dela, não. Que teve uma profetisa lá. Eu creio que aquela mulher era uma mulher muito simples. Profetizou para ela, falou, ó, isso tudo aí vai acabar se Deus mexer aí no teu casamento. Ela zombou, falou que a profetisa era a profetisa do inimigo. Mas quem é que lembra desse caso? Quem é que lembra? E Deus só vai deixando a pessoa se alargando. Olha, irmãs, eu creio, até hoje essa moça não apareceu. Eu sei que ela veio a público num culto e zombou, escarneceu da profetisa. Olha, uma profetisa do... Aí falou, sai pra... Irmãs, que é isso, irmãs? Eu creio que essa mulher, essa profetisa, era muito simplesinha. Irmã Raquel, eu creio. Ninguém falou nada não, e se você tem maiores informações dessa profetisa, coloca aqui que eu quero saber. Isso aí eu gostaria de saber. Quem era essa profetisa? Creio eu, irmãs, que é uma moça muito simples, uma senhora muito simples, que ela chegou a zombar, escarneceu, e olha aí, ó, a vergonha pública que Deus desceu na terra. Então ali, irmãs, aquela mulher, voltando, foi acometida de uma doença mortal na língua. E a mulher sumiu. Ficou dentro de casa. Ué, mas cadê a fulana? Passou uns tempos. Essa senhora precisou de ajuda, ficou acamada. E ela não conseguia nem falar. Ela escreveu no papel. E quando ele contou até emocionado, escreveu no papel. Se ele podia orar por ela. Irmã Raquel, ela não conseguia nem falar, só assim, balbuciar e escrevendo, pediu perdão a ele, pediu oração, se ele poderia orar por ela. E ali ele perdoou, ele orou, e parece que aquela mulher, eu creio que ela tenha aceitado Jesus, ele fez o apelo e Deus recolheu aquela mulher. Então, muito cuidado. Deus falou muito aqui comigo nessa palavra. Você que não entende os mistérios que Deus tem na vida da pessoa, fica na sua. E aqui fala, irmãs, que Deus não teve piedade de ninguém, nem dos jovens,
O Deus que nós servimos, ele é amor, mas também é Deus de juízo, não teve piedade e permitiu com que a situação adversa viesse para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Então, muito cuidado. Amém? Você que está aqui até agora, eu vou orar no final e eu quero ler aqui um comentário de uma irmã no vídeo: testemunho forte, casa suja, atrai coisas ruins. Aqui, né, Lopes Flaviane, obrigada, viu? Ela fala assim: eu ganhei um colar de serpente, nunca me senti bem, vou desfazer. Desfaça, desfaça. Tem pessoas, irmãs, que não tem assim clareza nenhuma, discernimento nenhum, achou bonitinho, foi lá e comprou. Não tem, irmã Raquel? Não tem. É igual uns colares de corrente da cor dourada que estava na moda, o povo até parou de ficar usando isso, irmãs. É umas correntes aqui, irmãs, dourada, é bonito, chama atenção. Mas se a pessoa parar e pensar, irmãs, no arquétipo, no simbolismo daquilo, a pessoa está remetindo o quê? Que está aprisionada. Então, assim, discernimento. Que o Senhor nos esclareça, nos ajude. Eu quero ler aqui um comentário, irmãs, de uma irmã que eu estava lendo. Aqui, ó. No 83, no vídeo 83. A Maria das Graças Costa, obrigada, viu, irmã Maria? Ela fala assim: a paz do Senhor, irmã Raquel. Obrigada por me responder. Tenho falado muitas palavras negativas. Muitas vezes até tenho pedido a morte, irmã Raquel. Olha aí. A minha situação está tão difícil que até creme de cabelo e shampoo não estou conseguindo comprar. Minhas roupas estão se rasgando. Isso começar a acontecer quando uma amiga e vizinha me deu um móvel, mas eu já retirei esse móvel. Desde o dia em que eu vi um vídeo seu falando de roupas usadas e objetos de outras pessoas também. Eu peguei uma blusa no bazar da igreja e começou tudo isso a acontecer. Não consigo orar, nem ler a palavra de Deus na minha igreja. Não tenho com quem falar pela misericórdia. Eu faço parte do círculo de oração, mas confesso, estou sem força. Quando me pedem para orar, eu dou uma desculpa, não consigo entender nada mais da Bíblia. Vou colocar louvor e tentar ler o Salmo 23. Que Deus abençoe sua vida e família. Tenha um final de semana abençoado juntamente com a sua família. Feliz Páscoa. Amém, amada. Obrigada pelo seu comentário. E eu gostaria aqui, né, de propor algumas sugestões para a irmã. Irmã, a primeira coisa, né, a primeira coisa que nós precisamos vigiar, como eu disse no vídeo, é vigiar com a nossa boca. Palavras negativas: eu não consigo, não posso, minha vida é assim. Irmãs, é mais disso que você está atraindo. Eu sei que é difícil, mas precisamos orar e pedir a Deus. Eu estou falando aqui para todos, viu? Para todos. A primeira coisa é isso: vigiar com as palavras negativas. Segundo, né, a irmã, ela fala aqui que ela tem pedido a morte. Eu entendo isso daqui, irmãs. A irmã está passando por uma opressão, né? Opressão é quando a pessoa ela está sendo oprimida pelo inimigo, influenciada a nível externo pelo inimigo da nossa alma. Opressão é o que a irmã, segundo aqui o seu relato, esteja passando. Opressão é diferente de possessão. Possessão é quando o inimigo já entra no corpo da pessoa e isso é possessão. O que a irmã está passando aqui não é isso. O que a irmã está passando é opressão. A irmã está passando por uma opressão e que eu creio que a irmã será liberta, já é liberta em nome de Jesus.
E ela fala aqui que está passando por um momento muito difícil, que não consegue comprar as coisas, né, de uso pessoal. Irmã, eu sugiro aqui para a irmã e para todos do canal. A Raquel, o que você sugere? Eu sugiro que a irmã dê o dízimo, comece a dar o dízimo da casa do Senhor. Começa a dar um dízimo à casa do Senhor. Começa a entregar 10% de toda a renda. Se a irmã ganhou R$1, tira 10 centavos. Se a irmã ganhou R$10, tira aí, né, R$1 do dízimo do Senhor. Não se importe que é pouquinha quantidade, não. A Bíblia fala que foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ganhou R$1.000, tira aí R$100 do dízimo, não vai faltar. O dízimo, ele, dentre tantos benefícios, né, que ele nos traz, um dos benefícios maiores é a proteção divina. E ele fala aqui, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa. Quando você abençoa a obra de Deus, quando você entrega o dízimo do Senhor, ou entrega, né, o dízimo na casa do Senhor, o seu dinheiro, a sua finança está sendo protegida. Irmã Raquel, eu já passei por situações de muita limitação, de quase chegar a esse ponto aqui, irmã. Irmã Raquel, um período do deserto lá atrás, alguns anos anteriores. Foi um deserto, irmãs, uma escassez, um deserto muito árido que a irmã Raquel passou. Hoje nós passamos por alguns desafios, né? Mas como aqueles de outrora, a ponto de acontecer isso mesmo. De um shampoo, de um creme, de um perfume. Tem isso, E ali, irmãs, eu fiz um compromisso com Deus. Irmã Raquel, eu fiz um compromisso com Deus. Eu tô falando aqui de algo, de experiências vividas e vivenciadas, irmãs. E eu me lembro que naquele deserto, de contar mesmo moeda, de ir pro mercado contando moeda e comprar só aquilo ali mesmo. Não poder comprar outras coisas. Irmã Raquel, já passei por tudo isso. Era assim, só o necessário. Deus não deixava faltar assim, mas era algo assim de muita limitação. E Deus trabalhando no meu caráter, Deus refinando o meu caráter. E ali eu me lembro que uma das vezes eu dobrei meus joelhos chorando, falando com Deus. E ali eu fiz um trato com Deus que tudo que viesse nas minhas mãos eu ia tirar o dízimo. Irmã Raquel, de tudo. Se eu vendesse um livro, até hoje eu vendo livros, né? Vou deixar até o link do livro aqui, né? Do Poder que Você Precisa, que é sobre oração, ou Manual de Jejum e Oração, ou Sucesso Não Existe Atalhos. Eu tenho três livros, né? Mas assim, na época que eu ia nas igrejas, hoje eu já não vou mais tanto, né? Que era assim, físico. E hoje pela internet, e-book, que chega quase que instantaneamente, automaticamente aí no seu celular ou no seu e-mail. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um valor assim muito acessível. Mas na época, irmãs, eu me lembro que não era nem livros, era apostilas. Deus me deu uma estratégia e eu comecei a fazer apostilas. Eu fiz apostilas porque eu nunca cobrei para pregar e Deus me deu essa estratégia e Deus foi me dando apostilas. Eu nunca contei isso aqui no canal. Foi, Raquel, foi bem no início mesmo. Eu deixei tudo, a vida profissional, e me entreguei para pregar a palavra irmãs. E ali eu fiz essas apostilas, era apostilas, não era nem livro. E ali, irmãs, eu me lembro que uma pessoa até profetizou, isso vai se transformar num livro, e eu nem acreditei, eu até
Não acreditei na palavra da pessoa, eu falei, Senhor, fiz igual Sara, como que o Senhor vai me dar livro? Olha aqui, estou fazendo Senhor, essa pessoa... E hoje tenho o livro para a honra e glória do nome do Senhor. Então, eu passei por isso, irmãs. Era apostilas e grampeava assim, levava nas igrejas, pregava e as pessoas compravam, abençoavam. Na época, irmãs, isso já faz tanto tempo que o valor era R$5. Ai, mas as pessoas compravam. Tinha apostila de batalha espiritual, tinha uma apostila lá de Saindo do Vale, depois eu comecei a gravar CD. Irmãs, tudo é um processo na vida. Então, o que eu quero dizer? Que naquela época eu chorando, e tudo que eu vendia eu tirava o dízimo. E até hoje, irmãs, tudo o que vem nas minhas mãos eu tiro o dízimo. Dízimo de livros, de e-book, de ofertas, de... Irmãs, um trabalho que eu vou fazer, tudo que me vem eu tiro o dízimo. Amém, amada igreja? Tudo eu tiro o dízimo. E ali, se porventura, algumas vezes acontecem falhas, coisas estranhas começam a acontecer dentro da sua casa. Ocorrem perdas, eu não sei se você acredita, ocorrem perdas. Alimento se estraga na geladeira, você compra uma coisa e daqui a pouco você não consegue gostar, você nem usa direito, irmãs. O dízimo é um princípio espiritual, não tem como negligenciar. Eu recomendo à irmã que a irmã tire o dízimo, tira o seu dízimo. Aí ela fala aqui, peguei uma blusa no bazar da igreja. Muito cuidado também com isso, viu, amada igreja? Muito cuidado, que você não sabe quem foi que entregou, de onde que veio, que origem que veio. Sobretudo, o que se é entregue na casa de Deus para benefício e uso de outras pessoas, aí cabe o líder daquele departamento, que normalmente é assistência social ou bazar, ore por aqueles pertences, abençoando, quebrando toda maldição. Tem essa oração, irmã Raquel, é de suma importância que isso aconteça. Mas às vezes a pessoa não se atenta para essa parte espiritual de tudo que é recebido na assistência do bazar ali da igreja, amém? Aí ela fala que ela pegou aqui uma peça no bazar da igreja e começou tudo isso a acontecer. A frieza espiritual, né? Faz sim, irmã, a campanha Sua com Deus do Salmo 23, começa a ler em voz alta o Salmo 23, limpa a sua casa, limpa as suas roupas, começa a fazer jejum, tá? Começa a fazer jejum, por mais simples que seja. Começa assim um jejum dentro da sua realidade, com pouquinhas horas, depois vai aumentando, de acordo com a sua realidade. Deus vai te orientar. Começa a fazer, porque esse mal, ele vai sair em nome de Jesus, né? Esse mal, ele vai sair, o inimigo vai bater em retirada, em nome de Jesus. E falar em Salmo 23, aqui, irmãs, dentro de alguns dias, eu vou estar, viu, amada igreja? Eu vou estar começando uma campanha aqui no canal do Salmo 23, né? Quem concordar, coloca amém, irmã. Faz aí o Salmo 23 que eu vou querer. Faz aí a campanha do Salmo 23 que eu vou querer fazer essa campanha, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta palavra. A palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor. Nos deu o dom do discernimento, Senhor. Vai quebrando todo mal, toda obra contrária. Aquilo que o Senhor, Pai, ó Deus, aquilo que o Senhor tem mostrado, tem revelado, entra nessa casa, entra nessa família e continue trabalhando para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós clamamos a Ti, pedimos ao Senhor, continue movendo, continue realizando. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor, ao alcance da minha voz nesse momento, nesta hora.
e que o nome do Senhor seja glorificado, que o mal venha bater em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. A tua palavra diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ó Deus, o poder é do Senhor, por isso, Pai, nós determinamos, ó Pai, nós ministramos e oramos para que o mal, ele já bateu em retirada em nome de Jesus. E abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã. Toma essa casa nas tuas mãos e nem o mal irá suceder, nem praga nenhuma chegará à tenda de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um beijo no coração. Eu quero te agradecer por você chegar até aqui, tá bom? Paz.